Coloquei uma música aqui para esperar o pessoal entrar na live. Já vou chamar o Silvonei, que hoje a live vai ser bem legal. Só mais um minutinho. E daí a gente já começa a nossa live de hoje, tá bom? Já me falem aqui se tá tendo delay do som e da imagem ou se tá bem certinho. Tá tudo ok com o som. Por favor. Oi, oi. Deixa eu chamar aqui o Silvonei. Muito bem. Tô chamando o Silvonei aqui. Tá aguardando agora. Oi! Olá, Olá! tudo bem? Tudo Vou arrumar bom? aqui, tudo Deixa eu colocar o bem. fone aqui, ó, porque eu esqueço que quando tem outra pessoa, eu preciso ouvir a outra pessoa também. É verdade. Boa Então vamos noite, lá. Silvonei. Boa noite, tudo bem? Como você Tudo ótimo, está? muito bem. Melhor agora que você está aqui conosco. Então, já vamos começar nos apresentando. Eu vou me apresentar primeiro e daí depois você se apresenta, porque tem gente aqui nova que você não conhece e tem pessoas Uhum, também do seu Instagram que não me conhecem, né? ok. Então, eu me chamo Priscila, eu sou engenheira de segurança do trabalho de profissão, mas estou aí tentando migrar de carreira. Estou estudando Enneagrama e quero um dia poder também, assim como o Silvonei, levar essa sabedoria para o maior número de pessoas possíveis aqui do Brasil e do mundo. Então, eu sou do interior do Paraná, sou de Cascavel, e fiz 2 retiros com o Silvonei aqui no interior do Paraná também, que foi muito maravilhoso. O primeiro retiro foi do resgate da criança interior, onde eu consegui consolidar o meu eneatipo e também descobrir o meu subtipo, né, que é sexual. Inclusive foi Uhum. o Silvonei que me orientou e foi muito legal essa troca. E o segundo foi sobre mecanismos de defesa. Foi muito legal, recomendo para todo mundo que puder fazer esse retiro, porque vivenciar o Enneagrama é diferente de você só fazer a instrução, só aprender o Enneagrama na teoria. Uhum. Então, muito, muito maravilhoso. Agora eu vou abrir o espaço para você se apresentar também, tá? Costumo sempre dizer que o Enneagrama ele não é aprendido nos livros, né? Então a Exato. gente precisa. É igual eu olhar para uma banana e imaginar o gosto dela. Isso é Uhum. eneagrama quando a gente olha para os livros. Agora, quando eu pego a banana, eu descasco a banana, eu vou degustar, aí eu vou entender o que, que realmente o eneagrama é e o que, que ele pode fazer na minha vida. Então, o eneagrama ele pode, sim, sem problema nenhum, ser aprendido com livros, ser aprendido com cursos online, mas em algum momento da nossa vida nós precisamos ir para uma vivência. Nós precisamos experimentar, nós precisamos vivenciar todo esse processo que nós temos para que ele saia também do plano mental e que a gente possa integrar dentro dos nossos centros de inteligência, até isso que a gente vai falar hoje, né? Integrar e alinhar todas as nossas energias dentro desse contexto maior. Então eu Uhum. creio que sim, a gente pode e deve, e não sou restrita a isso, mas que em algum momento nós precisamos sim estar experimentando o Eneagrama, estar vivenciando, estar conectando com isso. Então, né, para quem está aí que é do grupo da Pri, a Pri eu conheci ela em Cascavel, então onde eu ministrei dois retiros para ela, já ministrei mais retiros, por sinal vai ter retiro agora em outubro, estamos agendados, a gente ainda não sabe se realmente, devido ao Covid, vamos ver, mas a Uhum. princípio está e depois vocês olhem aí nos meus stories que eu vou divulgar.
Eu e a Paty Cocoleto, a gente tem um agendado aí, né? Então, um retiro em Cascavel para outubro. Caso não dê outubro, a gente informa uma nova data, tá? Uhum, Mas prorroga. enfim, prorroga. O lugar é maravilhoso, né, Pri? Tu já foi para lá, tu já Maravilhoso. conhece. Um lugar onde tem muita paz, onde realmente conecta com aquilo que a gente acredita que o Enneagrama pode trazer pra gente, Uhum. enfim, né? Eu sou um tipo 4, social, trabalho com Enneagrama há mais de 10 anos já, mas conheço o Enneagrama há 14 anos. Como eu sempre falo, não estou me comparando, mas eu acho ainda que eu não sei muita coisa de Enneagrama não, porque ele é muito amplo, né? Então a Pri que tá aí, que começou a estudar Enneagrama, ela sabe o quanta coisa Uhum. por trás Uhum. dessa sabedoria espiritual, nós temos que aprender com ele. Então, É. é bastante coisa, né? Inclusive, ontem eu postei que quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu tenho coisa ainda para aprender, porque ele não tem fim, né? É o tempo Não, todo em evolução. isso. Então, é um processo evolutivo, né? Então, é muito legal, porque assim, eu digo assim que o movimento da quarentena, por exemplo, que nós estamos vivendo agora, é um momento que eu como constelador sistêmico também, eu digo assim que o momento de crise é um momento onde o nosso sistema, ou o sistema global, está buscando uma terceira força para equilibrar algo, né? E Exatamente. aí, se a gente for pensar no Enneagrama, nós temos o triângulo, que é onde liga os três centros de inteligência, ou a lei do três, né? Que quer dizer, a gente, resumidamente, a gente não vai entrar aqui nessa lei, mas seria Pai, Filho, Espírito Santo, positivo, negativo, neutro. Uma força neutralizadora de algo que pode estar desequilibrado. Então, eu acredito que tudo isso que nós estamos vivenciando nesse momento, globalmente falando, nós estamos sim, né, num processo de, vamos dizer, de cura de várias coisas que a gente precisa fazer, né? Então, Exatamente. acredito profundamente. Então, eu creio que é um processo onde nós podemos parar nesse instante para realmente olhar para as nossas emoções. E eu gostei muito do que o André trouxe numa das lives dele, acho que foi semana passada, que onde ele eu digo assim que foi uma crítica muito bem colocada que ele fez, que é esse momento que nós estamos agora é um momento de nós aprendermos a lidar com o medo, com a tristeza. Exatamente. Caiu um pouquinho, Silvanei. Estão me ouvindo bem? Foi só o Silvanei caiu ou fui eu que caí? Opa, voltou, Voltou. voltou. Isso, e como que nós estamos então nessa nossa busca sobre é, nos conhecermos realmente quem nós somos, como nós somos, enfim, né? Vou Uhum, pedir para a uhum. galera aí, gente, que está entrando, convidar o pessoal aí, para quem não conhece Enneagrama, para quem já conhece, para os entusiastas, para todas aquelas pessoas que vocês amam e querem que essa sabedoria leve para eles algo de bom também, tá? Enfim, ok. Exato. Enfim, então convide a galera aí. Então, vamos lá, Pri. Tu disse que tu queria seguir um roteiro. Eu não gosto de roteiro, Isso. mas não tem problema. A gente pode seguir um Na roteiro e verdade, eu eu só acho que eu vou fiz um. desvirtuar o seu Isso. roteiro, mas tudo bem. Vamos. Eu sei. E Eu galera, quem tá aí na imaginei bem live isso. também pode colocar perguntas aí conforme vai aparecendo. A Pri vai me ajudando, Isso. aí ela vai Isso. olhando as Uhum. perguntas, depois a gente vai respondendo, sem problema nenhum. Coloquem, É. sim, né? Conforme as pessoas vão Isso. entrando, Era isso até enfim. que eu ia falar. Se eles quiserem ir fazendo pergunta, de repente no final da live, se a gente conseguir uma brecha, a gente responde ela na live. Se a gente não Isso, conseguir, eu vou anotando as perguntas aqui e depois a gente salva em live e deixa no destaque, tá? isso, Mas eu beleza, acredito que vai dar muita conversa aqui isso. nosso bate-papo de Uhum. hoje. Ok, vamos lá, então Então, segue o teu o roteiro aí, tema Pri. que a gente escolheu
Vamos lá. O tema que a gente escolheu para a live é sobre essa questão de reprimir sentimentos e emoções. Justamente agora, nessa parte da quarentena, né? Que aí a gente se debate, a gente se coloca com a emoção mais à flor da pele. Então, o que é reprimir sentimentos? Essa é a primeira pergunta para a gente responder. Então, eu acredito que quando a gente olha para o nosso lado emocional, muitas vezes nós reprimimos alguns sentimentos ou emoções, porque muitas vezes a gente exclui também, muitas vezes a gente não olha, muitas vezes a gente nem sabe que a gente tem aquela emoção, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do tipo 6, do tipo 3, tipo 9, que reprime o próprio centro de inteligência deles, então muitas vezes, até eles entenderem todo o processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento e assim por diante, muitas vezes eles nem percebem essas emoções, né? Não percebem que isso realmente faz sentido para eles, que isso muitas vezes é um enorme caminho de crescimento, mas que está lá reprimido, ou por que eu reprimo então tudo isso? Não sei, são por várias situações, né? Como eu sempre digo assim, a gente não pode fechar colocar uma única estrada para isso, porque o ser humano é um conjunto de coisas, né? E se a gente for olhar para a nossa personalidade, nós não somos essa personalidade, nós somos muito além disso, mas nós estamos identificados. Então, se a gente for pegar dentro da nossa construção, dentro de tudo que a gente então é isso. Então, a gente perceber o que dentro de mim está sendo reprimido. Então, eu posso reprimir por uma questão, sei lá, o 3, né? O lado emocional dele, ele reprimir esse lado todo emocional por não reconhecer. Sim. Mas o 8, por exemplo, também reprime o lado emocional, mas não é por não reconhecer, porque ele não quer olhar para isso, porque não consegue olhar, porque talvez não é momento, por N situações dentro da construção dele, da vivência dele, daquilo. Então, o caminho de autodesenvolvimento dentro dos centros de inteligência, nós pensarmos em equilibrar as 3 emoções de base. E não descartar uma, por exemplo, que normalmente é o que acontece muitas vezes dentro dos centros de inteligência. Ou nem, a palavra talvez não seja descartar, mas a palavra seja eu não olhar, eu reprimir, eu não enxergar, eu não querer ver, né? Então, cada centro de inteligência, ele tem uma emoção de base, uma emoção importante para que a gente possa equilibrar dentro da nossa construção como ser humano. E essa construção e essa união dessas 3 forças, os 3 centros de inteligência, né, vai ter uma 4ª força, que é a força espiritual. Né? Então, quando eu consigo alinhar o meu mental, o meu emocional e o meu instinto, automaticamente eu vou ter uma força espiritual, eu vou ter uma 4ª força, uma força maior. Então, é muito importante, né, Pri, a gente lembrar, porque a gente fala muito dentro do Enneagrama de todo o processo da paixão do tipo, de todo o processo de instintos e subtipos, e muitas vezes a gente esquece um pouco do trabalho de centros de inteligência, né, de olhar, então, para as emoções de base, né? Tu faz o curso comigo online, tu sabe que uma das coisas que eu peço para a pessoa assistir é o Divertidamente. É ótimo para entender como as emoções funcionam dentro da gente, como a gente quer reprimir às vezes, né, alguma emoção. É maravilhoso esse filme. Então, esse filme em específico, ele vai dizer assim, nós precisamos de todas. Todas são importantes. Entende? Então, aí eu vou pegar um princípio um pouco da constelação sistêmica. O princípio da constelação sistêmica, ele diz o seguinte, tudo faz parte, nada se exclui. Tudo se inclui. Tudo se inclui, exatamente. Tudo se inclui, tudo faz parte. Né? Então, é a lei do pertencimento, tudo faz parte. Só que quando eu
não olho, ou não consigo conectar, ou não consigo sustentar, tem N fatores, né? Porque a gente pode dizer assim, Uhum, aquela pessoa lá não quer olhar para raiva, por exemplo, né? uhum. Gente, eu não sei por que que ela não quer olhar. Então, Ela que vai ter que entender, né? se eu entrar no meu processo de julgamento, eu posso dizer, é porque é uma fraca, porque não sei. Mas, gente, por trás disso existe uma história. Por trás Uhum, disso existe um contexto. Por trás disso existem muitas coisas. Então, em algum momento, ela vai conectar com isso dentro do processo construtivo dela e do movimento de alma dela em relação a o desenvolvimento daquela família, daquela personalidade, daquela pessoa, enfim. Porque eu uhum. acredito que o nosso perfil do Enneagrama, ele vem com uma predisposição, mas que dentro do meu sistema familiar, o meu perfil, ele vem para equilibrar o meu sistema. Exato. Se eu sou um tipo 4, eu um tipo 2, e nós nascemos nessa família com esse perfil, é porque nós temos uma missão maior. De Tem equilíbrio. algo Uhum, dentro desse contexto. Tem sim. algo que esse sistema familiar está exigindo. E aí, se a Uhum, gente olha, por exemplo, então já até entrando um pouco nessa emoção dominante, né? Então, se a gente pegar os tipos 2, tipo 3 e tipo 4, eles estão conectados com o quê? Qual a emoção dominante desses três tipos? É a tristeza. é a Então, tristeza. o que que a tristeza traz para o ser humano de bom, né? E aí, muitas vezes, tem pessoas que dizem assim, a tristeza não traz nada de bom. Uhum, Galera, a tristeza faz tu conectar com o sentido da vida. sentido da vida. Então, se eu, por exemplo, hoje acordo, sei lá, não tô legal, tô meio triste, sei lá, por alguma situação específica na minha vida, ou às vezes do nada também eu posso acessar isso, estar conectado com isso. O que que essa tristeza está trazendo? Opa, Silvonei travou um pouquinho novamente. Tá tudo certo por aqui? Estão me ouvindo bem? Ou voltou? Voltou. Então, o que que a tristeza está trazendo para nós como seres humanos, como verdade, como caminho, como Certo. algo a ser visto? Então, eu vou buscar um sentido daquilo que eu estou realmente dentro aqui de mim, está mexendo por alguma coisa. Então, a tristeza, a grande função dela, e para mim é uma função maravilhosa, eu acredito que todas as emoções, igual no filme Divertidamente, elas fazem parte, a gente precisa estar conectando com isso, então é eu entender que a tristeza ela vai fazer eu conectar com o sentido da vida. A Certo. questão sempre vai estar no equilíbrio. No equilíbrio. Uhum. Então, muitas vezes eu conecto com a tristeza, eu não busco conexão ou entendimento, talvez no primeiro instante, sobre aquilo que eu estou sentindo, e eu posso sim desequilibrar a ponto de eu aprofundar e ficar preso nessa tristeza também. Porque os tipos 2, 3 Uhum. e 4, são conectados, então, com o centro da imagem, o centro da vergonha, né? Que está muito ligado a toda essa tristeza, né? Então, o sentimento que as pessoas desse centro de inteligência, tipo 2, tipo 3, tipo 4, é um sentimento de não serem amados. Então, tem gente Uhum. que diz assim, mas como é que pode eles não se sentirem amados se o tipo 2 é tão diferente do 4, é tão diferente do 3? Mas, gente, quando nós olhamos para o Enneagrama, nós temos que olhar para o sentido mais amplo, né? Então, eu não vou olhar só para o comportamento. E a gente vai descendo as camadas. Então, eu vou olhando para tudo isso. Então, lá o 2 tem o orgulho, o 3 tem vaidade, 4 tem inveja. O que tem antes? Qual é o centro deles? Imagem. Qual o centro que traz Isso. isso? Vergonha. Abaixo da vergonha, o que está? Tristeza. Então, a raiz principal do centro de inteligência emocional
é a tristeza. E Uhum. aí ele vai expandir para os outros três tipos e vai ter reações diferentes. Então, o Sim. sentimento de abandono, isso não, quem está assistindo aí a live, não quer dizer que, por exemplo, esse sentimento de abandono os outros tipos não tenham. Só que a intensidade para os emocionais é muito maior, Uhum. Que foi onde eles né? se fixaram, né? Onde eles ficaram e a personalidade foi criada a partir disso, né? É uma Desse sensação sentimento de. dolorosa de não serem Uhum. amados, né? Então, Uhum. Uma sensação. em algum momento, eles sentiram de que o amor não veio, ou o amor deixou eles de lado, né? E Ou aí, faltou. Uhum. e aí a carência afetiva para os emocionais é muito maior. Então, o centro emocional é o centro do sentir. A conexão é aqui, é no coração. Não é na Isso. cabeça, não é no instinto, é no coração. Então eles precisam as coisas têm que fazer sentido para eles, né? Tem que ter essa conexão maior. Do Então, sentimento. cada tipo, então o tipo 2, o 3 e o 4, eles vão compensar isso de forma diferente. Mas Uhum. essa compensação de forma diferente tem que sempre lembrar que é o comportamento externo. Então, quando a gente fala do comportamento externo, é igual quando a gente vai fazer a identificação dos tipos, né? Então, muitas pessoas dizem assim, mas eu estou tão confuso, eu sou 4, se eu sou 8, ou confunde 7 com 2, ou 5 com 9. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica muito preso à questão do comportamento, e não das motivações por trás do que gera esse comportamento. Exatamente. Então, quando a gente pega o feeling de o que gerou o comportamento que está por trás, aí a gente consegue sim fazer um upgrade muito mais rápido do que a gente imagina. Porque dentro do Enneagrama a gente sabe, porque tu já estudou em outras escolas, já conhece outras abordagens também, a gente sabe que tem escolas que elas focam muito no comportamento, né? E o foco no comportamento vem uma distorção, Uhum. porque o que vem antes não é isso, tá? Não é isso. Isso. Então, deixa eu só colocar aqui, Silvonei, que eles fizeram umas perguntas sobre os centros de inteligência, né? Tem pessoas que ainda não conhecem o Enneagrama e não dá tempo, gente, de falar numa live de 1 hora sobre muito profundo sobre o Enneagrama, porque realmente, como a gente comentou no começo da live, quanto mais a gente estuda, mais tem coisa para aprender, porque o Enneagrama realmente é muito vasto. É Mas isso só aí. falando dos centros de inteligência, então, o Eneagrama ele divide em 3 centros de inteligência, que é o Sim. emocional, que o Silvonei acabou de falar, que é o tipo 2, 3 e 4. É o ativo, que é o 8, 9 e o 1. E o mental, ativo ou instintivo, né? Depende da Isso, pode abordagem, ou ser. instintivo. Uhum. Ou o mental, que é o 5, 6 e 7. E cada centro de inteligência, ele se apega, digamos assim, a uma emoção de base, né? Então, como o Uhum. Silvonei colocou, a tristeza seria a emoção de base do emocional. Porque ele tá sempre rondando nessa questão da tristeza, da autoimagem, né? Uhum. A emoção de base dos mentais, que são 5, 6 e 7, é o medo. E o 8, 9 e 1 é a raiva. Então, já Uhum. falamos aí um pouco dos emocionais, que é a tristeza, e que ela serve para a gente olhar para dentro, ver o que, que não está certo, entender da onde vem essa tristeza, para que a gente não caia na tristeza e só fique lá dentro da tristeza, que a gente consiga entender ela e sair dela, porque também ninguém deve só ficar na tristeza. É como o Silvonei falou, a gente precisa buscar o equilíbrio. E agora, então, vamos entrar, Silvonei, nos ativos ou instintivos, na raiva, que eu sou uma Uhum. pessoa que tinha essa tendência de reprimir a raiva. Agora eu Uhum. consigo entender essa emoção de uma forma diferente. Foi com vocês, óbvio, né, Uhum. meus instrutores, que eu fui aprendendo essa questão das emoções. Então, vamos Uhum. falar da raiva agora. É tipo 891 eles conectam com a raiva, né? Então são os tipos instintivos, né? Ou algumas literaturas trazem como os tipos ativos. Então são pessoas que eles sentem as sensações, então eu falei do 2, 3 e 4 no coração,
891 é no corpo, né? As sensações são no corpo. É como se o corpo virasse um radar para eles, né? Então é como se o corpo levasse eles para um caminho. Então a primeira conexão que eles têm é com o corpo, os emocionais com o coração. Então os instintivos ali. O que que acontece, né? Muitas vezes a gente olha assim para os tipos. Depois eu vou voltar um pouquinho nos reprimidos, né? Mas enfim, o Uhum. 891, eles têm uma sensação de insignificância, né? Então, o Uhum. 4, o 2, o 3 e o 4 é o abandono, enfim, a questão da rejeição. E os tipos instintivos, eles têm um sentimento de insignificância. Então, Uhum. são pessoas que, de alguma forma, de algum momento, eles interpretaram isso. Então, é, como que eles expressam essa raiva, por exemplo, como que eles colocam isso? Então, o 8, né, ele acaba sempre, eu digo assim, esvaziando o copo. Então, ele sente a raiva e já vai, né? Ele Uhum. expressa a raiva. É muito claro, é muito visível isso. O 9 ele vai sublimar a raiva. Então, quando a gente fala, eu acho que eu não falei do 3, mas depois eu volto e falo. Quando a gente fala de reprimir, por exemplo, o 9, na maioria das vezes, ele nem reconhece a raiva. Ele tá Porque ali, mas ele nem sente, né? ele se narcotiza nessa raiva toda, né? Então, normalmente ele não percebe que ele sente tudo isso nele e que isso pode ser uma força propulsora para ele. Normalmente ele deixa de lado, não, eu não tenho, não, não é assim, enfim, né? Então, Uhum. mas na verdade é uma grande força que ele tem. E o um, ele remói a raiva, né? Ele é uma raiva remoída, contorcida, né? Ele pode expressar, mas normalmente ele remói tudo muito dentro, né? Então, esse senso de insignificância, ou sensação de insignificância, é bem forte para esses três tipos. Já os mentais, que é o tipo 5, 6 e 7, né? A gente está olhando para o cabeção, digo assim, né? Então Aham. são, Cabeça. Não são para aqui, ó. tem gente que diz assim, mas 7 não tem medo. Gente, 7 tem muito medo, né? Eles têm, Uhum. é muito forte. Então, o centro mental 5, 6 e 7, eles têm um sentimento de incapacidade. E a emoção de base deles é o medo, Uhum. né? Então, não é o medo que todos nós temos, que todo ser humano tem, né? É um medo muito mais profundo. Então, por exemplo, o 5 ele tem medo de ser invadido, né? Uhum. Então, ele busca entender o mundo, entender as coisas, buscar informações, porque assim ninguém vai invadir ele, ninguém vai, né? Tem todo o processo ali mental dele. O 6 ele tem medo do medo. Uhum. Então, ele não conecta muito com a energia própria dele, ele busca outras duas energias. Por isso que muitas vezes a gente tem um 6 um pouquinho, às vezes, mais emocional ou um pouco mais instintivo, dependendo da ordem dos instintos dele. E já o Uhum. 7 o medo de ele entrar em contato com as emoções é estrondoso, é muito grande. E aí o que que acontece? Ele acaba buscando um monte de coisas para não entrar em contato com esse medo. E esse medo levaria ele então para a questão de muitas vezes ele olhar para as privações, olhar para o desprazer, né? Então, é igual a gente diz assim, que o centro do medo também é o centro do planejamento. Então tem gente que diz assim, mas 7 planeja? Sim, gente. O Tudo que tempo é todo. prazer, tudo que é prazeroso, principalmente. Principalmente. E eu costumo dizer assim que o 7 muitas vezes ele monta uma empresa na cabeça em 10 minutos e outros 10 ele desconstrói já. É. É Uhum. tudo muito, muito rápido, né? Muito rápido. Ninguém consegue acompanhar, né? É, eles estão Isso, planejando uma coisa, daí já planejam outra, daí na hora de fazer já faz outra e daí já está planejando outra. isso aí. Então, esses três centros de inteligência são três grandes emoções que nós temos, mas que em algum momento
a gente acaba reprimindo uma. Por isso que hoje em algumas literaturas já tem, a Mari Bigoto já trouxe, o Russ Hudson, o Uhum. David Daniels, o Urânio fala sobre isso, sobre a tríade harmônica. Ou tem um outro nome que eles usam também, eu gosto da tríade harmônica, mas tem os triângulos perfeitos também eles chamam, Triângulos tá? perfeitos. É, porque Isso. o dois ele não teria ligação com o mental, né? Se Não. não fosse pela tríade harmônica. O Isso. 7 não teria com o emocional. É isso? Isso. Se não fosse Isso. pela tríade Então, se a gente harmônica. olhar para o triângulo, né, 3, 6 e Uhum, 9, eles estão conectados. No entanto, se a gente olhar para a Hexade, o um uhum, 4 ele não conecta ali, né? Ele uhum. tem e aí é como se a gente colocasse uma linha imaginária ligando 1, 4, 7, 2, 5, 8. Exatamente. Quando a gente faz essa conexão e a gente entende esse processo, a gente vai integrar essa terceira força dentro do nosso perfil. E aí nós vamos ser, por isso chama-se às vezes de triângulos perfeitos, né? Uhum, Também. Por quê? uhum. Porque aí nós vamos estar mais perto da essência. É, Ou porque a gente talvez, entra no equilíbrio, né? Das isso, três ou talvez forças. mais perto do nosso caminho espiritual também. Eu digo Sim. talvez porque tem todo um processo envolvido para que a gente chegue a esse entendimento fisicamente, Uhum, emocionalmente e uhum. mentalmente para que a gente possa seguir essa jornada. Então, quando a gente Sim, fala de reprimir emoção, a gente sempre lembra dos triângulos, mas não é só os triângulos. Então, sim. as literaturas, por exemplo, dizem assim, o 9 reprime a própria energia dele buscando outras energias. O 6 reprime buscando outras. O 3 também. Então, o 3 muitas vezes a gente fala do 3, né? E o 3 ele reprime todo o lado emocional. E ele é um emocional, ele é o pai dos emocionais. Então, o medo dele de conectar, e quando a gente fala assim desse medo de conectar, é quando ele está, quando o 3 não tem nenhum processo de desenvolvimento, quando o 3 não tem um caminho evolutivo. Quando ele começa a olhar para esse caminho evolutivo, ele entende o quanto ele foge desse lado emocional dele. Sim. Então é como se assim, sentir isso, né, não vai me trazer resultado. Conectar com. Uma vez uma tipo 3 disse assim para mim, tá, o que eu ganho, olha só a pergunta dela. O que eu ganho se eu conectar com o emocional? É, porque o foco está no resultado, né? O foco está Isso, no sucesso, entende? no resultado. Então, Hoje eu acompanho ela há um bom tempo, eu sei que ela já conectou. Aí eu disse para ela, tá, ok. Até foi uma das questões que eu trouxe para ela. Como é a tua conexão com a tua família? Ah, é ótimo. Tá, me fale um pouquinho mais sobre isso. Eu pago o colégio, eu faço não sei o que, eu faço no celular, bababá, bababá. Ok. Quanto do teu tempo de qualidade tu dá para eles? Como tu conecta com o coração do teu marido, com o coração dos teus filhos? Como que tu tá em relação a isso? Aí eu consegui fazer ela entender dessa conexão. Porque muitas vezes o 3 também, ele diz assim, minha família tá tudo bem. é. Ele não percebe às vezes, né? Então, Uhum, é isso. Se a gente pegar, por exemplo, o tipo 9 reprime o centro instintivo. O centro instintivo, qual que é a grande lógica dele? É a raiva. O que, que a raiva faz com as pessoas, com nós? Qual é o lado bom da raiva? Ação. ação. Ele É faz eu levar a me gente colocar, para agir, para isso, movimentar. ele me coloca em movimento. Ele faz eu ir, né, e eu me movimentar. É o centro instintivo, é o centro do corpo. Então, muitas vezes tem gente que diz assim, mas a raiva não é bom. Gente, lembra, no começo da live eu falei sobre a inclusão, sobre o pertencimento. Tudo pertence. Então, a raiva ela é muito boa porque ela faz a gente se movimentar. O 9 ele olha para a raiva, mas não olha. Por isso Uhum, que a gente chama a gente diz assim que ele sublima a raiva, né? Então, essa raiva é como se narcotizasse ou dissolvesse no próprio corpo.
Então, às vezes a gente tem um 9 que pode ser um pouco mais mental ou um pouco mais emocional, ou de acordo com o seu instinto também, vai mudar um pouco. Então, ele nega a própria energia. Quando a gente fala dessa energia, é só lembrar da essência. Qual que é o emocional superior do 9? A ação certa. Então, essa raiva. Opa, seu Ronei travou de novo. Acho que a internet lá não tá muito boa. Vamos ver se destrava. Tá tudo bem? Ou sou eu que tô travado? Opa, voltou. Travou um pouquinho, isso. Então, até colocar aqui, às vezes a raiva de sentir raiva. Sim, às vezes acontece Isso. isso, Uhum. entende? Só que assim, a ação certa quer dizer o seguinte: eu fazer aquilo que eu tenho que fazer que me dá resultado, e não fazer Uhum. aquilo que me leva para paz e tranquilidade. É. Entende? Então, um grande caminho de crescimento, por exemplo, para o 9, não é ele buscar paz e tranquilidade, é ele lidar com a intranquilidade. É. Porque Saber ele lidar sempre. com isso, né? Isso, porque ele foge dentro desse processo todo, né? Ele Uhum. foge. Uhum. Então, se a gente for no 6 também, que é o centro mental, que é o centro do medo, então o centro do planejamento, é o centro que busca segurança, né? Então, o 6 é elemental, ele tem a questão do planejamento, busca segurança, mas ele não tem Uhum. segurança, nem nele próprio. Por É. isso que muitas vezes o Por causa 6 do ele medo, né? ele reprime a energia do medo, porque o medo faz eu buscar segurança. E externamente é engraçado, porque o Uhum. 6 ele busca muita segurança. Mas é porque ele é muito inseguro. A insegurança é muito grande dentro dele. Então ele não acredita na própria segurança, que gera uma insegurança, que aí às vezes diz assim: quem tem medo não precisa sentir medo. Olha só, quem tem medo não precisa sentir medo. E é meio, né? Então, ele vai buscar uma validação externa para se sentir seguro. Uhum. E às vezes a gente Sim. tem alguns tipos 6 assim, que são, se tu for pegar, por exemplo, um 6 preservação, às vezes ele parece ser bem emocional, mas a verdade não é. É o medo de perder as pessoas que ele tem que contar, né? É. Daí ele Entende? Eu fica posso. amarrando ali com as pessoas, né? Isso aí. Agora, se a gente pegar dentro da Exad, por exemplo, então eu falei do 3, mas se tu pegar, por exemplo, o 8 e o 7 que estão lá em cima, eles Uhum. não têm conexão com o emocional. Exato. Exato. Então, se tu for olhar, por exemplo, e aí a gente olhando para um movimento, a gente pode falar dos triângulos harmônicos, mas tu participou dos retiros, tu sabe que normalmente eu acabo colocando no campo sistêmico isso também, Sim. né? Como Exatamente. que muitas vezes o 8 ele não quer olhar para a tristeza, mas por quê? Porque ele nega toda a vulnerabilidade dele, ele nega A algo que pode fraqueza. trazer. E Uhum. isso Ele pode nega a trazer uma fraqueza. força muito grande para ele, mas ele reprime todo esse lado da tristeza, do Uhum. emocional. Uhum. Mas na verdade o 8 é, nossa, eu digo, costumo sempre dizer assim, que o 8 é teu coração maior que o mundo, Sim. Mas a né? E a casca, gente, a carapaça é grande em volta, né? isso, a Aí quando ele couraça consegue quebrar emocional. isso, aí ele entra de cara no Isso, coração. isso aí. Então, o caminho é não reprimir, é conectar. Uhum. Às vezes os 8, eles chegam e falam para mim, né? Tendo alguns 8, e diz assim, cara, eu olho para as pessoas que são melancólicas ou que são mais tristes, eu não consigo lidar. Uhum. Aí Não dou conta. eu falo para eles o seguinte, galera, o grande caminho de crescimento está em tu olhar para isso. Sim. E aí a gente trabalha aquele do eu real e o eu basal. Se eu estou reprimindo isso, o que por trás disso está me trazendo como verdade? O que eu preciso aprender? O que eu estou reprimindo? Isso acontece muito com o 7 também, né? Sim. Então, se tu pegar um Total. 7, ele é um mental com apoio no instinto. Então, o 7, por que ele não entra em contato com esse processo? Claro, tem outras questões também, mas assim, o lado da tristeza para ele não sabe lidar com Não. isso.
Ele foge o tempo todo da tristeza, né? Ele quer estar Isso. alegre, quer estar em movimento. E, inclusive, se chega uma pessoa muito mimimi e tal, ele já, opa, já sai, já vai procurar outra coisa para fazer. Sim, é difícil para ele lidar com isso. Então ele acaba fugindo desse processo todo e acaba Uhum. não crescendo, não evoluindo. Se Exato. tu pegar, por exemplo, o um e o 2, né? O que que o 1 e o 2 reprime? O mental, o planejamento. Sim. Por isso que até muitas vezes tem alguns tipos 1 que confundem com 2, 2 que confundem com 1 e assim vai, né? Uhum. Então, o 2, por exemplo, ele sente e faz. Isso. E depois ele pensa. Faz É. sentido? Fala um pouco, tu Faz sabe mais sobre total. isso. Uma 2, né? Sim. Então, Aham. reprime todo o lado do planejamento, da segurança. Uhum. Principalmente assim, o 2 quando ele olha assim para alguém que ele tem que ajudar, ou que ele Meu Deus percebe do que céu. precisa, Ai. ele esquece do resto. Sentiu no coração que tem que fazer, ele vai lá e faz. Depois ele vai medir as consequências daquilo que fez, né? Isso aí. O tipo um já, ele, então, sai fazendo, Porque é né? da ação, do ativo, né? Isso, ele sai fazendo, ele conecta com o sentimento, com o fazer sentido das coisas, e depois ele pensa no que aconteceu de errado, talvez no meio do caminho. Então, Uhum. reprimir o mental, reprimir o planejamento, né? Porque ele é da Entendi. ação. Então, quando até tu fez a chamada, eu acho legal a gente colocar isso, que é justamente a gente reprimir essas emoções. E a importância, e aí voltando de novo na questão do filme Divertidamente, é Hum. não excluir nenhuma, não Uhum. reprimir nenhuma. Tudo Uhum. faz parte. Então, se eu sou um tipo 9 que ainda não aprendi a olhar para a raiva, o caminho é olhar para a raiva. Se eu sou um Uhum. tipo 1, 2 ou 6, eu tenho que olhar para a energia do medo. Eu tenho que olhar para o que isso me traz de bom. Se eu sou um tipo 4, 5 e 9, né? Que é Uhum. ação, né? Porque o 4, 5, eles reprimem a ação também. Eu acho que eu não falei desses dois, verdade. Então, o É, 4 e o 5, eles têm, às vezes, muitas atitudes parecidas com o 9. sim. Então, em que sentido? Por exemplo, porque aí confunde um pouco por causa de instinto, mas, por exemplo, um tipo 4, quando ele está muito envolto da tristeza, quando ele mergulha demais nessa tristeza, ele não consegue agir. Ele não consegue sair para o processo de fazer a coisa acontecer. Uhum. Quando ele clareia isso, ele vai para ação, sem problema. Mas ele olhar para a ação significa eu vou olhar para a ação e vou fazer mesmo que eu estiver envolto da tristeza. Sim. O 5 ele conecta com o emocional para entender o sentido da vida, mas não para a ação. Entende? É. E o Uhum. 5 também existe uma coisa que em poucas literaturas trazem, mas agora já está se escrevendo um pouco mais. E eu acredito fielmente assim nisso de que o 5 ele tem tanta emoção dentro dele, só que o medo de ser invadido, o medo de compartilhar faz com que ele não faça esse processo, não faça isso. Mas ele tem muita emoção ali dentro. Então, Sim. Na verdade, eu até tenho eu tenho duas pessoas que eu conheço muito bem que são tipo 5 e eu vejo o movimento deles fazerem assim, tem uma emoção acontecendo aqui agora. Aí eles vão para casa para trabalhar aquela emoção. Eles não gostam de deixar as pessoas verem a emoção que eles estão sentindo. Então eles vão trabalhar aquela emoção dentro de casa, entre quatro paredes, sozinho ali. Aí vão chorar, ou vão ficar triste, ou vão ficar felizes, enfim, mas lá sozinho para eles poderem ter o domínio dessas emoções na cabeça deles, óbvio, né? Porque na a verdade a gente não segurança. é a segurança dessas emoções, para não deixar essas emoções aflorarem e perderem o domínio né, do que aquela emoção pode gerar. Isso aí. Né? Enfim, e aí tu entender assim que o centro físico, o instintivo, que é o centro tipo 891, Uhum, a habilidade principal deles é conectar com a energia vital. Então, conexão da raiva, enfim.
Já o centro emocional, que é o 2, 3 e 4, é a conexão com o coração, com o sentimento. E o 5, o 6 e o 7, a habilidade principal deles é a orientação interior. Então, quando eu falo dessas habilidades, é quando está integrado, quando ele está equilibrado. Uhum. Então, às vezes a gente só Uhum. olha para o desequilíbrio, mas essa emoção, dentro desse centro de inteligência, ele também equilibrado, ele também tem um processo. Então, eu falo sempre que tudo está no equilíbrio. Então, se eu quero melhorar no âmbito da personalidade, eu preciso equilibrar a paixão do tipo, eu preciso olhar para o meu mecanismo de defesa, eu preciso olhar para os meus medos fundamentais, eu preciso olhar para a fixação. Quando eu consigo olhar para tudo isso, eu consigo fazer a jornada de volta para casa, que seria a jornada de conexão com a minha essência. Eu uso ainda, eu falo conexão, mas para mim é reconexão, porque eu nunca, Uhum. ela vai sempre estar ali. Eu só vou É me isso. reconectar com a minha Com a essência, essência. Uhum. porque em algum momento lá na minha infância me desconectei disso, né? Uhum. E aí surge a minha personalidade, e aí a personalidade também me ajuda a viver, ela não só me atrapalha. Muitas vezes as Uhum. pessoas dizem, essa personalidade só atrapalha. Não, ela me ajuda a viver, enfim, né? É. Então Eu isso é um gosto, pouco do senso de inteligência, né? Bem é. resumidamente, tá? Eu gosto quando você fala que a autoobservação a gente vai fazendo como se a gente fosse uma cebola. A gente vai tirando uma Ah, sim, camada, depois outra camada, depois outra camada, né? Porque nós somos feitos de várias camadas, né? A personalidade foi criando várias camadas. E conforme a gente vai descascando essas camadas da cebola, a gente vai conectando cada vez mais com a nossa essência, que está lá e sempre esteve lá, né? isso. Às vezes as pessoas elas conhecem o Enneagrama. Eu acho que hoje o movimento assim já é muito mais profundo, mais amplo. Uhum, Mas eu digo assim que quando a gente conhece o Enneagrama é a mesma coisa que a cebola. A gente tirou a casquinha uhum, e às vezes a gente para ali, mas uhum. ele tem outras camadas até a gente chegar realmente lá na nossa essência. Ai, travou. Vamos ver se destrava rapidinho. Tá tudo bem aí? Tô travada também? Ou foi o Silvonei que travou? Opa, voltou. Então, Responder. deixa eu ver que tem uma aqui, ó, na caixinha. Deixa eu ver. É, eu vou colocar ela na tela, vamos ver. Aqui, ó. Já que os tipos 2, 3 e 4 são os mais propensos a se sentirem carentes, é certo afirmar que são mais fáceis de caírem em depressão? E como pode sair dessa depressão? Essa é o restante Como da podemos pergunta. auxiliar esses eneatipos? Isso. Eu acho que a depressão ela não pode ser considerada só em relação a isso. A depressão Sim. é uma doença que pode Uhum. acometer qualquer tipo, tá? Mas o que a gente pode dizer é que eles têm uma conexão maior com a tristeza. No entanto, se a gente for pegar, por exemplo, um tipo 3, ele não vai ter essa conexão com a tristeza, ele nem vai reconhecer, às vezes. Só Uhum. depois dele entender o perfil dele, conectar com isso e tal. Mas um caminho para os eneatipos, e aí vem a questão do que a Pri falou antes, e eu falo sempre, autoobservação. Eu só ajudo quem quer. Eu sou terapeuta, eu sou coach. Quem quer Só ser que ajudado. Uhum. eu não consigo Uhum. ajudar ninguém que não queira. Então, muitas vezes, e aí vem os meus princípios de constelador. No meu lugar, eu faço o meu melhor. Então, muitas vezes eu não respeito o lugar do outro também. Não respeito o processo do outro. Então, muitas vezes, até, sei lá, no casamento, ou às vezes com pais e filhos, né? Eu gosto muito desse exemplo, porque Uhum. assim, qual é o meu papel na família? Eu sou pai, eu sou coach aqui. Eu tenho que ser pai. E a minha sabedoria Uhum. de coach ou de terapeuta é de encaminhar ele para um profissional. Meu filho faz terapia. Com a psicóloga dele, ele resolve as coisas Ótimo. lá, Uhum. não Uhum. comigo. Uhum. E muitas vezes a Sim. gente quer ajudar as pessoas, no entanto, a gente ainda não se ajudou.
No entanto, a gente Sim. não sabe nem o que opera dentro da minha cabeça e nem como eu estou ainda processando isso. Então, eu não Uhum. vou conseguir ajudar. Às vezes, eu até vou piorar. Atrapalha, né? Você se coloca Isso. num papel, numa posição que não é seu, e ao invés de ajudar, você pode atrapalhar o processo do outro, né? Então, quando eu não consigo ajudar ou não sei ajudar, talvez um questionamento consciente ajudaria no primeiro instante, de tipo assim, faz a pessoa pensar sobre, não dá Uhum. conselho. Só pergunta, E né? se tu não sabe fazer isso, encaminha para um profissional, tá? Perfeito. Uhum. Para a gente ter um cuidado, para a gente não dar o nosso pior, e sim o nosso melhor. E quando a gente Verdade. não está num processo evolutivo, quando a gente não tem um processo de autodesenvolvimento e a gente quer ajudar uma pessoa, nós vamos dar o nosso pior, nunca o Uhum. nosso melhor, Uhum. tá? Eu só consigo levar as pessoas para o lugar onde eu já fui, Olha só que profunda essa frase. entendeu? Não consigo Uhum. levar para outro lugar se eu ainda não fui até lá. Então, Uhum. cuidado com isso. O que Tá. mais, Pri? O 8 ele reprime alguma emoção? Porque o 8 é tão extravagante, né? É tão pra fora, é tão. Ele acha que não reprime. Vai lá, Silvonei. Diga lá. Fala da tua experiência, Pri, que tu teve no retiro com os oitos que tiveram lá. Acho que pode falar um pouco como experiência. Eu digo É. assim, a gente pode falar do milagre, não do santo. Isso. Não vamos dar nome aos bois. Então, Isso. assim, é, eu fiquei junto no retiro com um tipo 8 e eu sou tipo 2. E só que eu sou um tipo 2 com o 7 bem forte dentro de mim. Então eu sou bem alegre, eu acordo feliz, eu acordo sorrindo e eu tô sorrindo o tempo todo. E o 8 ele não vê por que você tá sorrindo daquele jeito. Qual é a graça? Ele só vai sorrir se tiver uma piada, né? Você não tá tendo uma piada, por que que vai ficar se arreganhando, como ela dizia? Daí o meu apelido ficou de sorrisinho, né, no retiro, por causa disso. Que Então, ele o 8 ele reprime o reprime lado emocional o dele, lado né? emocional, totalmente. Isso. E ele tem um lado emocional bem gigantesco dentro dele. Digo assim, que ele tem muita coisa para colocar, para estar a serviço, né? Então ele tem sim esse lado que eu vejo que assim, eu adoro os oitos, né? Eles trazem um coração muito grande, um coração onde, quando eles realmente acessam isso, eles conseguem estar a serviço da humanidade com uma intensidade muito grande, Porque né? tem uma força que não sei da onde vem, né? É uma força tremenda, o tipo 8, né? Deu mais uma travadinha. Então, sim, o 8 reprime também as emoções, respondendo a pergunta ali, só estava respondendo a pergunta enquanto você estava travadinho, Silvonei. O 8 ele sim reprime a emoção da tristeza, né? Ou o excesso de alegria também, porque a tristeza e a alegria estão ali juntos, né? O lado emocional. O lado emocional. Uhum, É isso aí. exatamente. Eles reprimem isso. A outra pergunta foi assim, se eu não me engano, ela é tipo 9. A pergunta passou ali, mas eu anotei rapidinho os pontos chaves. Ela falou que Uhum. ela achava o 4 muito emocional. E depois ela foi entender porque o 9 ele tem esse lado emocional também, por causa da conexão, né, com o 3. Sim, na verdade, é conexão com o 3 e o 9. Ele tem um sentimento de inferioridade, né? Então, é como se ele não tivesse valor. A criança interior dele é conectada com isso, e aí, normalmente, por isso que ele acaba atendendo às demandas externas e não internas. Então, por exemplo, um 9 sexual, ele conecta muito com esse lado emocional, né? Mas ele é um instintivo. Uhum, Mas essa questão está muito linkada ao ponto 3, que é a questão lá da uhum. criança interna dele, do sentimento de menos-valia. E muitas vezes acontece, por exemplo, de 4 sociais e 9 sexuais eles se confundirem, né? Por causa dessa questão. É bem comum isso acontecer, esse movimento. A gente sabe que a motivação é diferente,
Mas se tu olhar pelo comportamento, às vezes, no primeiro instante, eles podem se confundir por causa disso. Mas o 9 ele tem bastante esse sentimento dentro dele, tá? Bastante mesmo. Uhum. Mais alguma pergunta, Pri? Ótimo. Então, de perguntas acabaram e o nosso A tempo gente também também já está está quase no tempo, se né? findando. Já É, estamos quase no tempo. Então, só vou fazer aqui um fechamento dessa questão das emoções. Então, não precisamos reprimir nenhuma emoção. As emoções, elas não são nem boas e nem ruins. Elas são as emoções, elas servem para nos amparar conforme as situações que a gente está vivenciando. Então, integrar todas as emoções, seja raiva, tristeza, alegria, medo, integrar as emoções é muito importante. Eu acho que fica aí essa dica da autoobservação, de olhar suas camadas, né? Não parar na uhum, casca. E óbvio, né, que quando a gente tira a casca, ela dói, né? Mas é preciso para cicatrizar. Então, isso aí. Silvonei, vamos deixar aqui o seu jabá, que teu curso está aberto de Eneagrama do básico ao avançado online. Isso, galera. Se alguém quiser, vai aí no meu Instagram. Eu abri as inscrições hoje num preço Tá promocional. maravilhoso o preço. Levei até um susto quando vi. O preço está promocional, é temporário, então quem quiser entrar, eu tenho mais de 70 aulas gravadas na plataforma já, mas tem encontros de 15 em 15 dias comigo também, para tirar dúvidas referentes às aulas que já estão gravadas, né? Uhum, Eu tenho assim, uma galera legal que está lá, então aproveite a oportunidade, né? O valor está lá uhum. também, e um valor muito bom, por tempo Muito bom. limitado, tá, galera? Então, vem comigo, a Pri faz parte desse curso também, ela já Sim, fez tô esse, fazendo. já fez os subtipos também, já fez 2 retiros também comigo. Então, Uhum. se ela me convidou aqui é porque ela confia no trabalho É, também, né? é muito Então, bom, gente. Eu confio mesmo. É bom então, e esse curso, apesar de ser online, ele tem os encontros ao vivo, que você consegue tirar suas dúvidas, conversar, integrar, porque às vezes a dúvida do outro é a sua dúvida também. E é bem legal de fazer. Eu isso aí. recomendo. Tá acabando o Galera, nosso tempo. gratidão, Pri, Muito coraçãozinho. obrigada, Galera, muito obrigado quem obrigada. participou aí. E logo Vamos a gente tirar um volta com mais print. lives aí, isso aí. Hum, Até mais. Abraço, Pri. Obrigado. até mais. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.